Nós vamos assistir inicialmente 2 vídeos rápidos, o primeiro contando um pouco do IRB, do Instituto Rui Barbosa, e na sequência o nosso apoiador, patrocinador Itaipu Nacional. Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Rui Barbosa, patrono dos Tribunais de Contas, costumava afirmar: nenhuma instituição é mais relevante para o movimento regular do mecanismo administrativo e político de um povo do que a lei orçamentária. Mas em nenhuma também há maior facilidade aos mais graves e perigosos abusos. A Constituição Federal reservou aos Tribunais de Contas abrangentes atribuições na fiscalização da administração pública, impondo-lhes um apuramento técnico atualizado e multidisciplinar. E estes órgãos se orientam para avaliar os aspectos operacionais da gestão, assumindo o papel de aferidores da eficiência, para o qual são vocacionados e no qual se distinguem das demais instituições. Os Tribunais de Contas contam com um dos corpos técnicos mais qualificados da administração pública brasileira. Como integrar e difundir o conhecimento acumulado e as boas práticas desenvolvidas pelos Tribunais de Contas do país? Como converter esse capital humano em resultados para o cidadão? As dimensões continentais do país, a grande quantidade de entidades jurisdicionadas e o advento da rede mundial de computadores impulsionaram o desenvolvimento de sistemas que fizeram dos Tribunais de Contas importantes repositórios de informações sobre a gestão pública. Como integrar essa massa de informação, transformando-a em conhecimento e em ação? Como concretizar os mandamentos da Constituição Federal, que criou um sistema de controle dos mais bem desenhados existentes? O Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter nacional, fundada em 1973 pelos Tribunais de Contas do Brasil, cujo foco é aprimorar as atividades exercidas pelo Sistema de Controle Externo brasileiro. Formado por uma diretoria e um conselho fiscal, eleitos em Assembleia Geral pelos presidentes dos Tribunais de Contas. Sua administração está estruturada por presidência, 5 vice-presidências, 2 secretarias e tesouraria, e conta para as atividades operacionais com os comitês técnicos, cuja finalidade é coordenar, supervisionar e executar atividades técnicas de caráter geral, e com as comissões criadas de acordo com a necessidade de desenvolver trabalhos pontuais e estudos específicos. O IRB desenvolve estudos e pesquisas sobre métodos e procedimentos de fiscalização, criando e aperfeiçoando indicadores de gestão, acompanha a tramitação de legislação e a jurisprudência e integra e mantém bases de dados sobre a gestão pública do país. Articula as ações entre os Tribunais de Contas e a academia e difunde boas práticas e ações inovadoras. Promove a formação continuada, mantém intercâmbio com especialistas e celebra convênios, acordos de cooperação técnica e ajustes com instituições nacionais e estrangeiras. Promove e incentiva a realização de congressos, seminários, fóruns, conferências, encontros técnicos. Publica obras e trabalhos técnicos. Certifica, elabora, aprova, recomenda a adoção e apoia a implementação de normas de auditoria. Instituto Rui Barbosa, integrando ações e promovendo a produção e a difusão de conhecimento para o aperfeiçoamento do controle externo brasileiro, em busca da construção de um Estado focado na entrega de serviço público de qualidade e de uma sociedade capaz de influenciar o próprio destino, apta a exercer efetivamente o controle social. Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. E agora nós vamos assistir o vídeo da Itaipu Nacional. No início da década de 1970, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia e no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas quem sonhou, projetou e construiu Itaipu jamais poderia imaginar a importância que a gigantesca obra teria mais de 40 anos depois. Desde 1984, quando a produção teve início, até hoje, a energia acumulada de Itaipu é a maior do mundo. São mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora. Mais do que isso, com a soma de toda a energia produzida nesse tempo, seria possível iluminar o planeta inteiro por 40 dias.
E o que é melhor, com energia limpa e renovável. Energia que ajuda o Brasil e o Paraguai no caminho da sustentabilidade e a crescer sem medo. Itaipu, 44 anos. A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Agradecemos mais uma vez Itaipu Nacional, também o TCE do Paraná, Bracon e a Tricom pelo apoio neste evento. E antes de iniciarmos a palestra, nós vamos convidar agora a coordenadora deste fórum, a senhora Crislane Cavalcante, que vai falar a metodologia das atividades. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro fórum. Eu gostaria só de esclarecer que esse fórum ele faz parte das metas estratégicas que o IRB possui. Nossas metas estratégicas elas seguem as linhas de ensino, pesquisa e extensão e a linha de auditoria, conforme a nossa estrutura que vocês acabaram de ver. Para a gente conseguir essa capacitação e a implementação de normas de auditoria, nós pensamos num projeto integrado de realização de fóruns presenciais como esses, onde a gente pode trazer à tona o conhecimento e a experiência de cada Tribunal de Contas, através das mesas de discussão que a gente vai ter no período da tarde, onde a gente vai pegar a experiência também do pessoal e poder gravar isso, através das entrevistas que nós vamos fazer com os secretários de controle externos ou auditores experientes, para que tudo isso depois a gente edite e consiga fazer um grande curso de ensino à distância para ficar disponível para todos os servidores de todos os tribunais e na nossa plataforma do IRB que está sendo construída para que a gente possa ter papéis de trabalho, exemplos, casos práticos, uma plataforma de auditoria passo a passo também, para ser um subsídio para todos vocês. Por isso, a metodologia de hoje vai ser da seguinte forma. A Denise, a nossa palestrante, ela vai apresentar o tema, a NBASP número 100, em 2 blocos. No primeiro bloco de 30 minutos direto, a gente pede que não haja perguntas nesse momento. Caso surja alguma pergunta, no material de vocês do kit do participante, tem uma folha para vocês escreverem as perguntas. E eu e a Antonella do IRB, nós vamos estar recolhendo essas perguntas. Ao final do primeiro bloco, a gente passa as perguntas aqui para a Denise, aí a câmera pode dar uma pausa, e aí a gente faz esse momento de 15 minutos de perguntas. Depois nós iniciamos o segundo bloco, onde não pode haver interrupção. Ok? Muito obrigada. E agora convidar o gerente de políticas públicas do IRB, senhor Nelson Granato, também antes de ouvirmos a nossa palestrante. Bem, bom dia a todos. Tá dando para escutar, né? Então, na verdade, aqui o que eu vou fazer agora é uma brevíssima apresentação aqui, antes da apresentação aqui da Denise, para explicar o porquê nós começamos pela NBASP 100, né? Apresentar ela no contexto de todas as normas e todos os níveis aqui que nós temos nas nossas normas brasileiras de auditoria do setor público. Ponto para cá. Bem, esquematicamente, nós temos as nossas NBASP aqui organizadas em 3 níveis. Num primeiro nível, nós temos o que nós podemos chamar de pressupostos da fiscalização. Ou seja, né, quais seriam todos aqueles requisitos e estruturas que seriam necessários para uma entidade superior de fiscalização, como é o caso de um Tribunal de Contas, para ele existir e para ele poder exercitar sua atividade de fiscalização dentro dos padrões internacionais de auditoria. Nesse primeiro nível aqui das NBASP, nós temos aqui acho que não tem o... Opa! Agora eu poderia voltar? Eu ia destacar aqui. Bem, acho que chegando aqui mais próximo dá para estabelecer, né? Esses requisitos mínimos aqui estão traduzidos aqui nessas 5 primeiras normas aqui, né? Primeiramente, a Declaração de Lima, em que é uma norma lá dos anos 70, a primeira norma internacional de auditoria, que já fala ali da importância dessas entidades superiores de fiscalização terem independência em relação às entidades que serão fiscalizadas. E a partir da Declaração de Lima surgiram essas outras 4 blocos de normas aqui, né? A questão aqui da independência, né? Reforçando a NBASP 10 aqui, reforçando a necessidade dessas entidades terem independência para fiscalizar os órgãos fiscalizados.
as do bloco 20 aqui, né, da questão da transparência das ações dessas entidades de fiscalização nas suas atividades, né, ao longo das suas atividades de auditoria e fiscalização. A questão do código de ética, né, do código de ética que deve ser seguido pelos auditores na sua atividade de fiscalização e que também é importante aqui para a execução aqui dos trabalhos aqui que a gente vai ver aqui os demais níveis das normas, né? E também as normas do bloco 40, que falam da necessidade de haver um efetivo controle de qualidade dos trabalhos, né? Ou seja, não só o trabalho tem que ser executado dentro das normas, mas também é necessário que isso passe por um filtro, passe por um trabalho de revisão contínua, né? Para que os trabalhos sejam aderentes às normas e assim possuam consistência metodológica e que esperamos que isso se traduza numa melhor fiscalização e melhores resultados da fiscalização. Passado aqui esse nível 1, onde a gente tem os pressupostos da fiscalização, a gente chega aqui às normas do nível 2, onde nós temos uma espécie de teoria da fiscalização. No nível 2, aqui da NIBASP, nós conseguimos identificar ali quais seriam ali as diretrizes gerais para realizar todos os tipos de trabalho de auditoria, né? Acho que essa questão vai ser levantada aqui ao longo dos nossos fóruns, né? De que muitas vezes muitos auditores têm uma ideia falsa de que as normas de auditoria se aplicariam apenas à auditoria operacional. Mas nós vemos aqui, né, que quando nós chegamos aqui nesse nível aqui do nível 2 aqui das diretrizes gerais para as auditorias, né? Nós começamos aqui pela NIBASP 100, né? Que vai estabelecer as diretrizes gerais para todo e qualquer tipo de fiscalização, né? Ela é uma espécie de mãe de todas as normas de auditoria. E também nós temos daí diretrizes gerais também para a auditoria financeira, aqui no bloco 200, para a auditoria operacional no bloco 300 e para a auditoria de conformidade no bloco 400. Mas, enfim, nesse nível 2, ainda, as normas estão no nível de abstração muito grande. Vai ser no nível 3 que a gente vai conseguir ter, efetivamente, uma espécie de manual da fiscalização, né? Onde nós teremos as diretrizes operacionais para os 3 tipos de auditoria. E elas seguem daí o que está estabelecido aqui nas normas, nas diretrizes gerais, que estão já disponíveis nas normas do nível 2, né? No bloco 1000 a 2099, nós temos as normas, as diretrizes operacionais para a realização de vários tipos de auditoria financeira. No bloco 3000 a 3999, nós temos as diretrizes operacionais para realizar auditorias operacionais. E no bloco 4000 a 4999, nós temos as diretrizes operacionais para realizar os mais diversos tipos de auditoria de conformidade. Nós ainda temos também as diretrizes ali que vão do bloco 5000 a 5999 para a realização de alguns tipos de auditoria muito específicos, né, como, por exemplo, a auditoria do meio ambiente, e que estão sendo editadas ainda nos fóruns internacionais de auditoria ali da Intosai, que continuamente essas normas ainda estão em processo de consolidação e edição. Enfim, né, por que nós começamos pela ISAI 100, né? Pela ISAI NIBASP 100, né? Justamente porque ela é essa espécie de esquina, né? Todas as normas passam por ela, né? Ou seja, para a gente chegar a ISAI 100, nós temos como pressuposto que todos esses requisitos mínimos nos tribunais de contas, nas entidades superiores de fiscalização estão funcionando, e a partir das diretrizes gerais da ISAI 100, a gente consegue chegar às diretrizes gerais para os 3 principais tipos de auditoria, e a partir disso também todas as diretrizes operacionais de auditoria que estão aqui no nível 3 da NIBASP. Então, acho que dá para começarmos os trabalhos agora com a apresentação aqui da NIBASP 100, que a Denise Gomel, do Tribunal de Contas do Paraná, magistralmente irá apresentar a todos vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Denise, então sou do Tribunal de Contas do Paraná. Não posso agradecer o magistralmente do Nelson, né, porque aí me sinto como um goleiro, né, na hora do pênalti. Mas eu vim conversar com vocês, então, justamente sobre a ISAI 100. Na realidade, o grande diferencial do nosso encontro vai ser confrontar a prática dos tribunais com justamente a teoria. Mas, para fazer isso, a gente tem que fazer uma revisão. E é essa a proposta dessa primeira apresentação. Verdade que depois, conselheiro Inaldo, da sua poesia vai ser uma covardia
mas vamos tentar. E apesar da Cris ter dito que a gente não pode interromper com perguntas, eu lhe peço, por favor, ao senhor e a equipe também, que na hora que a gente estiver fazendo a revisão, se alguma coisa for necessária falar naquele momento para a gente complementar, eu peço, por favor, que interrompam, tá? Porque depois a gente edita, Cris. E eu vou começar a nossa conversa contando uma história. E apertei o botão que não podia. E é uma história que acontece em Campo Largo, que é uma cidade no Paraná, uma cidade bucólica, como tantas outras no Brasil. A gente foi fazer uma fiscalização lá no mês passado sobre regularização fundiária. Esse projeto é financiado pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e, basicamente, o objetivo era regularizar assentamentos ou loteamentos que eram irregulares. E seus proprietários, então, não têm o título de propriedade. Assim, eles ocupam, mas não são proprietários registrados. E nessa fiscalização, lembrando que a fonte é Fundo Estadual de Combate à Pobreza, a gente encontrou situações como essa dentro do projeto. Mas se isso já é estranho, mais estranho foi encontrar a casa da dona Marina sem fazer parte do projeto. E era vizinha desta anterior. E a dona Marina mora aqui com 5 filhos. É lógico que vocês, na prática de auditoria, têm histórias como essa para contar. Tem achados, tem irregularidades por todos os lados, né? Mas o que isto aqui tem a ver com o nosso livrinho azul ali? O que essas situações têm a ver com a ISAI 100? Quando a gente está trabalhando no tribunal, a gente vê muitas irregularidades, muitas situações que aparecem no jornal, denúncias, e a gente trabalhando em uma auditoria, em outra, e parece que a gente não vai vencer. E a gente... eu vou mostrar para vocês aí um videozinho que ele vai tocar, que é mais ou menos a sensação que nós lá no Paraná temos, não sei se vocês têm isso também. A gente trabalha, trabalha, trabalha e em volta é um mar de problemas. É isso? E não importa quanto a gente use o rodo, surge mais e mais problema, denúncia e irregularidade. Como é que a gente faz para melhorar? Ou seja, para fiscalizar mais e melhor, para que a gente consiga não se sentir tão pressionada como a moça do rodo. Método. E é disso que a gente vai falar quando fala da ISAI 100. É um método. Ele é teórico, e a gente tem todo esse esforço de conseguir aplicar este método na prática, mas é disso que a gente vai falar agora e é isso que a gente vai revisar. Ao longo de toda essa fala, a gente vai ver que está falando, basicamente, de 51 parágrafos, 51 enunciados. Então, para a gente fazer a revisão, eu busquei separar a norma em blocos, para a gente ter uma compreensão exatamente do que ela trata. É lógico que, como vocês viram, como o Nelson mostrou, como ele disse, é tipo uma esquina, né? Então, ela é uma teoria mais geral e ela se aplica a qualquer tipo de trabalho de auditoria que a gente faça. E eu gostaria que, enquanto a gente vai avançando nesses enunciados, que, além da gente relembrar o que tem na norma, que vocês façam um esforço de pensar: isso acontece assim no meu tribunal?
Eu consigo aplicar isso? Ou seja, a gente já começar a fazer o exercício que vai fazer à tarde, de refletir sobre a nossa realidade diante do que diz o método, do que diz a norma. Eu até vou pedir, assim, a gente deve ter uns quase 15 tribunais aqui, e para auxiliar vocês nesse exercício e também para auxiliar o IRB depois, eu pediria, provavelmente quem é dos mesmos tribunais está sentado próximo, né? Vocês têm aí um bloquinho. Ao longo da fala, eu vou fazer 7 perguntas, que é para ajudar a gente a refletir. Então, eu pediria que quem está aqui próximo dos tribunais escolhesse um representante para anotar, e depois a gente recolhe. Tá? Anotar as respostas. É simples, é só para incentivar essa reflexão da prática em vista do que a gente tem na teoria. E antes de começar propriamente na estrutura, que é essa aqui, vocês estão vendo os 51 enunciados e mais ou menos como é que eles estão divididos, eu queria perguntar e pedir que vocês respondessem com toda a honestidade do mundo quem já teve a paciência de ler esta norma e sai sem, do início ao fim, prestando bastante atenção. É muito pouco, né? É muito pouco. Bom, então essa revisão, essa estrutura, acho que vai ajudar bastante a gente a conseguir, então, refletir sobre a nossa prática. A introdução são só esses primeiros enunciados para dizer por que da existência da norma. No propósito e aplicabilidade das ISAE, a gente vai ver como é que uma entidade de fiscalização assume que vai adotar a norma. O contexto da auditoria no setor público vai tratar do ambiente em que se aplica a auditoria. Os elementos de auditoria do setor público vão falar de conceitos, então, nomes que a gente fala, exatamente o que significam essas definições. E, finalmente, nos princípios aplicáveis à auditoria do setor público, a gente vai identificar quais são as condições mínimas para você aplicar a auditoria do ponto de vista do auditor e também, finalmente, nos últimos enunciados, ele fala do processo em si da auditoria. Falando, então, da introdução. É justamente isso. Para que serve a norma e como que ela se estrutura? Eu queria frisar essas palavras como credibilidade, qualidade, profissionalismo. Ou seja, na medida em que a gente adota a norma, isso é um respaldo para o auditor. Por quê? Porque existe um método que é internacional e que, ao ser adotado, faz com que os trabalhos sejam reconhecidos como mais profissionais. Tá? Isso é uma questão básica que talvez seja uma das dos grandes ganhos da gente adotar a norma. Ali fala dos 4 níveis da norma, mas eu não vou falar sobre isso, porque, na verdade, o Nelson já explicou bem. Agora, a gente vai falar de um outro bloco da norma, que é propósito e aplicabilidade. Ou seja, como é que uma entidade fiscalizadora, como é que um tribunal de contas estabelece as suas normas. Existem várias maneiras, e vocês sabem que, ao longo desses anos, né, houveram várias iniciativas por parte dos tribunais. Então o TCU fez a norma própria dele. Por exemplo, nós, Tribunais de Contas do Estado do Paraná, temos uma norma própria. Então, mas existem diferentes formas.
Uma delas é fazer normas próprias, tendo os princípios fundamentais, ou seja, a ISAI 100, como a base. A outra seria a adoção de normas nacionais que são consistentes com a ISAI 100. A NBASP, justamente. Então, os tribunais podem, uma vez completa, logicamente, a NBASP, adotar a NBASP como a sua norma. E podem também adotar diretamente as diretrizes gerais da auditoria como suas normas oficiais. Faz diferença isso? Todas essas formas são boas. O que é importante é dizer que adota uma determinada norma. E este dizer tem que estar expresso nos trabalhos. Então, deve haver declaração de quais são as normas. E ela deve estar acessível para todos os usuários dos relatórios. Lógico que a gente tem diferenças, por exemplo, as auditorias financeiras, elas são muito mais padronizadas. Então, por padrão, a gente tem, eu não vou ler o parágrafo, mas quem trabalha com essas auditorias sabe que isso tudo é já completamente padronizado, e em todos os relatórios a gente tem este parágrafo, que vai dizer quais são as normas que foram adotadas, e exatamente se elas estão em conformidade, se elas são baseadas, se elas são consistentes nas normas. Já nos relatórios da auditoria operacional, claro que preferencialmente elas estejam também, mas, eventualmente, você pode divulgar quais são as normas que foram adotadas por outros meios. Então, o que é importante? A entidade de fiscalização precisa adotar uma norma e, em seus trabalhos, dizer qual é a norma que foi adotada. E, algumas vezes, especificando exatamente qual é o número da ISAI. Agora, a gente já entra num outro bloco que vai tratar do contexto da auditoria. Então, agora, a gente está falando sobre as condições para que os tribunais façam as auditorias, as suas fiscalizações. A primeira coisa que trata esse bloco é sobre o mandato. A gente tem toda uma normativa, desde a Constituição Federal, Constituição Estadual, as leis orgânicas dos tribunais, os seus regimentos, e tudo isso vai definindo quais são as responsabilidades do tribunal, de cada um deles. O que eu gostaria de enfatizar aqui é essa parte que a norma fala de decisões estratégicas. E ela fala que, para cumprir o seu mandato, as entidades devem ter decisões para quais são as normas que eu vou aplicar para cada trabalho e, especialmente, quais são os trabalhos que vão ser realizados e sua priorização. Isso tem a ver com a mocinha do rodo, né? A gente tem uma série de responsabilidades ditadas por todas essas normas, mas a gente não consegue fazer tudo. Então, esse mandato, ele é genérico. E os tribunais têm que trabalhar, eu já estou puxando agora para a nossa prática, porque, na nossa prática, simplesmente olhar todas as atribuições do tribunal a partir das normas não nos dá completamente a solução de como é que a gente vai atuar. E a própria norma já diz, devem haver decisões estratégicas de como conduzir esse mandato. Tratando do ambiente em que as nossas auditorias vão ser realizadas, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu copiei esse trecho inteiramente da norma, porque ele é extremamente importante. Ele coloca alguns conceitos que a gente tem ouvido, por incrível que pareça, apenas mais recentemente. Como, por exemplo, gestão e desempenho. Uso dos recursos para aqueles que dependem dos serviços prestados, incluindo cidadãos. Quando o Nelson falou,
parece que, então, às vezes tem algumas pessoas que acham que a norma é só para auditoria operacional. Não, ela não é só para auditoria operacional, mas ela enfatiza o quê? Enfatiza resultados. E aqui uma parte que é importantíssima nesse contexto, que é a função do auditor de obter evidências. Então, isso é o que, independente de quem leu a norma ou não leu a norma, o que a gente faz na auditoria? A gente pega um objeto, uma determinada situação, eu comparo com um critério para ter uma conclusão. E esta minha conclusão tem que estar baseada em evidências. Independente de qual é o tipo de auditoria que eu vou fazer, seja conformidade, operacional, financeira, todas elas têm como objetivo contribuir para a boa governança. E aí sempre fazendo a ponte com a casinha da Dona Marina lá, né? Então, independente da auditoria que eu vou fazer, do tipo, eu tenho vários instrumentos, mas a gente tem que ter em mente isso, boa governança. E aí, falando dos tipos, propriamente, destes 3 tipos, a financeira, tanto aqui na Bahia quanto lá no Paraná, a gente faz auditoria financeira há muitos anos, porque faz justamente as fiscalizações dos programas cofinanciados. Eu sei que, ultimamente, vários outros tribunais no Nordeste assinaram também acordos com os bancos para fazer esse tipo de trabalho. E, basicamente, ele está tratando de uma atividade em que vai... mais para frente, a gente vai ver exatamente quais são os detalhes, digamos, desse tipo de auditoria, mas ela vai tratar sobre um demonstrativo e o papel do auditor é verificar se aquele demonstrativo corresponde ou não à realidade, ou seja, ele está livre de distorções. Aí a gente tem a auditoria operacional, que vários tribunais participaram a partir do Promoex, de auditorias coordenadas com o TCU, e foi nesse momento que as auditorias operacionais começaram a se espalhar, né, mais pelo Brasil. E a de conformidade. A de conformidade é a prática mais comum em todos os tribunais, que é aquela comparação, é cara crachá, né? Eu tenho a situação, eu tenho uma norma, corresponde à norma, não corresponde. Então, as normas são os critérios. Aqui vai a nossa primeira perguntinha, que é se o tribunal de vocês trabalha com os 3 tipos de auditoria, ou também com combinadas, ou seja, elas são mistas, né? E aí a gente tem de todos os tipos. Lembrando sempre que tudo que a gente vai falar daqui para frente, como essa norma é uma norma geral, vai se aplicar a qualquer um desses tipos de auditoria. Agora a gente já entra numa parte de conceituação, né? Vai estar falando, então, dos elementos de auditoria do setor público. Essa parte da norma, ela está dividida em 4 seções, digamos assim. A primeira das seções são as partes da auditoria. A gente vai ter o auditor, que somos nós, a parte responsável e os usuários. Quem é a parte responsável? Normalmente, o que a gente chama de jurisdicionado. Então, ela vai ser responsável ou por elaborar a informação do objeto, aqui vocês vão ver a gente está falando de auditoria financeira, ou pela gestão do objeto, ou por atender recomendações acerca dele.
e os usuários são os destinatários do relatório, que podem ser desde outros órgãos de controle, como assembleias legislativas, os próprios usuários, observatórios, enfim, existe uma gama enorme, os próprios bancos, uma gama enorme de usuários. O segundo item dessa parte dos elementos de definições trata de objeto. Objeto todo mundo sabe o que é, o que eu vou confrontar com um critério. E aí é que a gente começa a ver como, na verdade, a teoria e a prática são uma coisa que, às vezes, é distante. A gente, lá no Paraná, está quase fazendo um seminário sobre o que é objeto. Por que isso? Porque quando a gente vai para a prática da fiscalização, e a gente agora está envolvido com o desenvolvimento de um sistema de fiscalização para registrar tudo, vocês vão ver que a gente vai tratar disso um pouco mais para frente, a gente diz assim, bom, então qual é o objeto da minha fiscalização? Escreva aí, qual que é o objeto da tua fiscalização? Gente, é complicado. Sai de tudo. Por quê? Existem vários níveis desse objeto, né? Esse objeto pode ser desde um contrato especificamente, até um programa, até uma entidade. Então, isso que é interessante. A gente está revisando agora alguns conceitos e o que é importante, eu acho, que a gente tem que tentar fazer ao longo desses dias é confrontar esses conceitos com o que a gente, de verdade, expressa no nosso dia a dia, nas nossas fiscalizações. E é muito importante a gente ter bem claro quais são os conceitos, porque a gente não vai simplesmente fazer o trabalho e a gente tem que comunicar esse trabalho. Então, por isso, entender os conceitos é fundamental. Os critérios é mais fácil, é tudo aquilo que a gente utiliza como referência para conseguir identificar se aquele objeto tal não está em conformidade com o que ele deveria ser, né? E aí é tudo. São leis, são padrões, são boas práticas, é muito aberta essa possibilidade dos critérios. E aqui a gente vai falar de informação do objeto. A informação do objeto está muito ligada à auditoria financeira. Quando eu estou falando de informação do objeto, eu estou falando de demonstrações financeiras que a parte responsável produz. Eu estou falando de trabalhos de certificação. Então, quais são os tipos de trabalho? Para vocês entenderem melhor sobre essa questão do que é informação do objeto. É isto aí. Na certificação, que é a auditoria financeira, é bem claro para quem já fez esse tipo de auditoria, o auditor já recebe da parte de responsável uma demonstração financeira, um balanço, enfim, existem N demonstrativos. E o papel do auditor, no caso do trabalho de certificação, é obter evidência para dizer se aquele relatório tem ou não distorções, ou seja, se ele reflete de verdade a realidade. Isso é trabalho de certificação. E existem os trabalhos de relatório direto, que aí estão bem mais ligados à questão da auditoria operacional. Então, o auditor não recebe uma informação do objeto, ele vai buscar. Ele pega um objeto, ele mesmo confronta com os critérios, ele seleciona quais são os critérios, e o resultado vai ter expresso como? Em achados de auditoria, recomendações, enfim. Aqui é um quadrinho que não está na norma, mas é mais ou menos para a gente entender isso. Qual é o objeto para cada um dos tipos de auditoria? Então, na financeira, qual que é o objeto que eu estou avaliando? É o fluxo de caixa, a posição financeira.
Na operacional, é muito mais amplo, né? Como eu falei para vocês, o objeto pode ser um programa, uma entidade, um fundo, N situações. E na conformidade, normalmente, eu estou falando de atividades. E aqui também, para vocês compreenderem um pouquinho mais, isso também não tem esse desenho na norma, mas, enfim. No relatório direto, tanto operacional quanto conformidade, que pode ser usado tanto para um quanto para outro tipo, o auditor está avaliando o objeto em face de um critério. Já na certificação, onde eu estou falando prioritariamente do tipo de auditoria financeira, é a informação do objeto que eu estou avaliando a partir de um critério, mas a informação do objeto já vem para o auditor. Ela é responsabilidade da parte auditada. O outro item que a gente tem na sequência com relação aos elementos de auditoria é sobre a confiança e asseguração do nosso trabalho. Ou seja, alguém vai receber isso. E como é que quem está recebendo vai confiar que aquele trabalho ou que aquele resultado realmente é o resultado esperado? Ou seja, que foi bem feita aquela auditoria. É disso que a gente está falando aqui. E ele, então, coloca na norma que a auditoria deve fornecer informação baseada em evidência. A gente já falou em evidência. O que é evidência? É a prova. É a prova de que aquela minha conclusão, a conclusão do auditor, realmente é verdadeira. Mas aí tem uma questão. E a norma diz isso. As auditorias nunca poderão oferecer asseguração absoluta. Bom, então, se elas nunca vão poder oferecer uma segurança completa e absoluta, eu vou ter que dizer, no meu relatório, qual é o nível de confiança que o usuário pode ter naquela minha conclusão. Lembra que a gente falou, então, de certificação ou relatório direto, tipos de trabalho. Qual é a forma que eu uso quando eu faço um trabalho de certificação? Eu vou dar uma opinião ou uma conclusão que vai expressar qual é esse nível de confiança que o usuário pode ter. Já no relatório direto, eu faço isso por meio de achados, critérios e conclusões, e eu vou dizer como é que eu cheguei naquela conclusão. E, a partir daí então, o usuário tem condições de identificar em que nível ele pode se posicionar a partir daqueles resultados. Aqui são as duas formas, digamos, de você colocar dois níveis de asseguração. A asseguração razoável é a asseguração de que o objeto, normalmente, né, que o objeto está ou não em conformidade com os aspectos que são relevantes. Ela é uma asseguração num nível maior. A asseguração limitada é quando, no relatório, se diz, olha, em face desta situação, deste problema, eu só consigo chegar a uma conclusão até aqui. Ou seja, pode ser que, além da minha capacidade de desenvolver esse trabalho, existam outras coisas que eu não estou trazendo para o relatório. Então, é um nível de asseguração menor do que o da asseguração razoável. Eu acho que agora a gente podia fazer um intervalinho para eventuais perguntas, ou mesmo que não sejam perguntas, discussões, né? Para daí a gente conseguir enfrentar o resto. Norma é bem um assunto muito árido, então
assim, quando eu perguntei quem que já leu a norma do começo ao fim, 4 pessoas levantaram a mão. E não é a troco de nada. É porque realmente você começa a ler aquilo e é muito árido, é muito teórico. Então, assim, estou tentando fazer uma recapitulação de forma bem concisa, né? Dá uma vontade louca de dormir, eu entendo vocês, mas eu gostaria que a gente tentasse fazer um esforço assim nesses intervalos para tentar pensar no que está aqui em face da nossa realidade. Tá? E, por isso, algumas dessas perguntinhas que mais, na próxima fala, a gente vai ter mais. Bom dia. Bom dia. Daniel Arruda, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Com relação aos relatórios direto e a certificação, considerando que as auditorias de regularidade, né, de conformidade, ela se expressa alguma opinião sobre a execução orçamentária financeira, é evidente que os trabalhos de auditoria de conclusivos devem ser emitidos através de um relatório direto e uma certificação com relação à parte financeira. Necessariamente, as auditorias de conformidade teriam que ter, não só um relatório direto, mas também uma certificação por conta das inferências sobre os aspectos de execução orçamentária e financeira, que geralmente estão dentro dos relatórios das auditorias de conformidade. Então, eu não sei como é que exatamente como é que vocês desenvolvem e do que você exatamente está falando, porque essas coisas um pouco se misturam, mas se a gente está falando de financeiro, a gente está fazendo uma auditoria financeira. Agora, essa é uma outra questão que os tribunais estão começando agora a trabalhar, que é a prestação de contas, né? Então, como é que se faz auditoria financeira nas prestações de contas? Isso aqui até dá para levantar a mão. Quem que faz? Não sei. No estado da Bahia, como que funciona isso? Porque alguns tribunais têm essa iniciativa, né, de começar a trabalhar com a prestação de contas como uma auditoria financeira, ou uma parte dela, pelo menos. E aí, até a gente estava informalmente conversando sobre isso ontem, né? Qual é o esforço que a gente tem para realmente fazer uma auditoria financeira, porque a auditoria financeira ela é muito mais padronizada, ela é muito mais rigorosa, ela é muito mais, exige muito mais, né? E talvez os tribunais não estejam ainda em condições ou preparados para fazer as prestações de contas como a auditoria financeira exige realmente. E aí, voltando um pouco, eu acho que é importante a gente lembrar, quando a norma fala lá no começo, sobre objetivos, né, e priorização. Então, se a gente olha aqui a questão do mandato, juntamente com a questão dos objetivos, a gente entra nessa situação. A gente tem um corpo técnico relativamente reduzido para tudo que deve ser feito. Isso é um problema? Não obrigatoriamente. Isso impõe aos tribunais uma escolha. E é isso que a gente deve fazer. Ninguém vai fazer todas as fiscalizações necessárias no nível de exigência, talvez, que uma auditoria financeira preconize, né? Bom, mas aqui a gente está discutindo, né? Então, eu peço, por favor, a colaboração de todos vocês, né? Jaime Holanda, TCE do Ceará. Só dando um pouco aqui, acho que essa pergunta que foi feita é interessante, né? Porque eu acho que o que normalmente está sendo feito nos tribunais de contas hoje é que toda a parte de conformidade ela tem um caráter concomitante, ou seja, ela é feita durante aquele exercício. E a prestação de conta, né, já é um exame que é feito a posterior, normalmente no ano subsequente àquele exercício, né? E realmente é um problema que a gente tem enfrentado nesse aspecto aí. Como então, né? Você tem um relatório de auditoria ali que foi feito, né, analisando basicamente aspectos de conformidade
durante aquele exercício, e como você leva aquele resultado daquela auditoria para dentro, para compor, de repente, essa outra peça, que é o relatório lá da conta de gestão, onde o auditor vai expressar uma opinião quanto àqueles atos de gestão que foram praticados, e aí, nesse momento, você começa a analisar uma série de demonstrativos, né? É o balanço, são todos aqueles demonstrativos patrimoniais, né? Orçamento e tudo. Então, como você, de certa forma, combinar esses dois mundos, né? Você está em sede de prestação de conta, emitir uma opinião quanto a atos de gestão, onde tem ali uma série de relatórios que são de natureza basicamente financeira, e, ao mesmo tempo, você tem um outro relatório de auditoria foi feito no ano passado, onde trouxe ali uma série de irregularidades, uma série de problemas de conformidade, como você, então, compor esses dois mundos aí, e dizer, expressar uma opinião ali num relatório único aí, onde traz conformidade, traz financeiro, e para expressar uma opinião quanto a essa questão da boa ou regular gestão daquele jurisdicionado, né? Eu tenho uma opinião que é muito pessoal com relação a isso, mas que é isso aqui. O tribunal tem que escolher. E aí, sempre voltando lá naquele exemplo do início. A gente tem que fazer escolhas. O que é mais importante no nosso contexto. A norma fala exatamente isso, né? Existe um contexto. O contexto... de novo eu fiz errado. Onde é que a gente está? Aqui. O contexto é esse. É isso aqui que a gente está fiscalizando. A gente está fiscalizando entidades que fazem gastos e que esses gastos têm que atender cidadãos. É isso que é esse o nosso contexto, é isso que a gente tem que fazer. Então, essa é minha opinião. Como é que faz para organizar isso, os balanços e tudo isso, e mais o resultado, de verdade? Como a gente faz isso para organizar? Todos os tribunais, eu acho, estão se debatendo com relação a isso, né? E a gente vai ter que escolher o que é prioridade, né? Está escrito isso aqui. Bom dia. Josué, Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Por favor, poderia passar para o slide onde fala um pouquinho sobre auditoria financeira? Acho que a minha indagação reside apenas numa pequena palavra que tem aí. Determinar se a informação financeira de uma entidade é apresentada em conformidade com a estrutura do relatório financeiro e se está livre de distorção relevante, devido a fraude ou erro. A palavra fraude me remete sempre a um desejo muito grande do leitor da informação ter essa perspectiva. Entretanto, para que nós, auditores, tenhamos condições de afirmar em relação à perspectiva de ausência ou de fraude, ele teria que aplicar um conjunto de procedimentos um pouco mais abrangentes, muito mais específicos, né? Eu não gostaria de ouvir da forma como está se pretendendo formar a norma, né? Em que contexto, ou se será que a gente vai conseguir avançar até a ponto de dar uma certificação, uma asseguração, né? Em que possa abranger também elementos de não existência de fraude? Eu tenho uma experiência com relação à fiscalização dos programas cofinanciados. Os bancos têm uma preocupação extrema, talvez seja essa grande preocupação, de que eles não financiem fraude. Então, existem algumas iniciativas que esses organismos internacionais tomam para coibir a fraude. Para nós, brasileiros, essas estratégias parecem ridículas, mas
De fato, é uma forma de tentar. Então, por exemplo, em todos os documentos está expresso que não pode ter fraude. Isso tem que ficar repetido em tudo que é documentação, né? Então, eu só estou dando um exemplo do que é. Então, uma auditoria financeira para um programa desses, por exemplo, um dos critérios é verificar se, de fato, isto foi cumprido, ou seja, se todos os usuários ou todos os envolvidos, todos os stakeholders tiveram noção e assinaram sabendo que não poderiam fraudar. Então, só para te dar um exemplo de coisas que, para nós, parece que não faz muito sentido isso como uma garantia, digamos, mas existem estratégias nesse sentido e que, claro, a partir daí, vamos dizer, isso não foi expresso, isso não foi identificado em toda a documentação, em tudo mais. E, por si só, isso já é um item de desconformidade, pressupondo que talvez possa ter havido, né, uma fraude. Mas, considerando que nós, tribunais de contas, não temos instrumentos como a polícia, por exemplo, isso é uma dificuldade enorme que a gente tem, né? Mesmo nas auditorias de conformidade, questões como, por exemplo, conluio de licitações, mesmo a gente fazendo uma auditoria concomitante. Então, não é só na auditoria financeira que a gente... Essa é uma dificuldade dos instrumentos que o tribunal tem, que os tribunais têm para identificar fraudes. Mas a gente identifica. Só que qual que é o percentual, enfim, qual que é a nossa capacidade real de descobrir fraudes? Concordo, é um problema, porque aí eu estou dando uma certificação de que não tem, sendo que eu não tenho todos os instrumentos necessários para... Então, trabalhos conjuntos, né? A gente estava conversando com o Ministério Público, mas, enfim, a norma fala isso e a norma é internacional, isso é uma tradução. Ela foi feita por N entidades, N participantes do mundo inteiro, com realidades diferentes, né? E eu concordo com você. Isso, na prática, para nós, é uma dificuldade. Isso é um calcanhar de Aquiles, talvez, para nós. Só questão de... não é polemizar, né? É porque, na verdade, eu tenho bastante experiência em fazer auditoria, principalmente de natureza financeira, e ela se assemelha muito com as auditorias que são feitas pelas empresas de auditoria independente. A intenção dos tribunais em fazer algum tipo de trabalho que tem uma asseguração, um formato, um escopo, um estilo de se fazer semelhante a esse. E, pelo que eu me lembro, as afirmações que são feitas e o escopo definido pelos auditores independentes, eles não abrangem a condição de fraude, eles apenas abrangem a condição de erro, né? Então, eu acredito que talvez devêssemos refletir um pouco mais sobre a condição de inserir em nível de norma a perspectiva de se avaliar ou se certificar contra a inexistência de fraude. É só isso. Sim. Mais uma pergunta só. Se tem. Boa. O Wender, aqui do Tribunal de Contas do Estado também. Eu queria fazer uma pergunta comparativa. Essa nova norma, em que ela inova das precedentes, sobretudo a norma de auditoria aplicada ao setor público, que a gente aprovou aqui, salvo engano, 2014, o que ela aponta, assim, o que ela traz de novo, e se o que ela traz de novo, e se ela normatiza a perspectiva que você sugere de que a ação do controle, que a ação dos entes de fiscalização superior se pautem no atendimento da necessidade do cidadão. Eu sei que isso foi pauta de discussão dentro da Intosai, dentro da OLACEFS, o papel do Tribunal de Contas enquanto indutor
de boas políticas públicas. Se isso está normatizado e se essa é o caminho apontado, o novo caminho apontado por essa norma, e se não, o que ela trouxe dentro de você procedimentalizar a normatização de auditoria e o que ela aponta como diferencial, como norma dentro dessa perspectiva de normatizar. Tá. Não sei se eu sou a pessoa a responder isso, né? Então, só um minutinho. Mas depois eu quero fazer um comentário. Boa tarde, eu sou o Zé Raimundo, superintendente técnico aqui. A questão que ele falou sobre o valor dos tribunais de contas, ela faz parte de uma norma específica, a NBASP 12, que trata justamente do valor que os tribunais de contas devem trazer para o serviço público de modo geral. E a norma traz bem essas questões de que os tribunais de contas devem ser o exemplo para a administração pública de modo geral, e então é assim, uma norma fundamental. As NBASP estão divididas em 3 níveis. O nível 1, 2 e 3, e as ISAIs são 4 níveis. O nosso nível 1 das NBASP abrange o nível 1 e 2 das ISAIs. Aqui nós já estamos falando do nível 2 das NBASP, que são o nível 3 das ISAIs. Essas são as mesmas normas que nós aprovamos aqui em 2014. Ele está se referindo ao tribunal ter adotado, em 2014, as NBASP como as normas de referência para suas auditorias. Antes, a gente fazia referência nos relatórios às normas da Intosai, e, a partir de 2014, passamos a fazer referências às NBASP. Mas é isso. A questão, essencialmente, que ele fala do valor e da indução de boas práticas é tratada especificamente pela NBASP 12. Isso ela eu ia falar isso e acabei me esquecendo. Na verdade, essa é a norma de 2014. Em 2000, houve, na verdade, duas aprovações de normas. Em 2014 foram aprovadas o nível 1 e depois, em 2017, o nível 2. O que o IRB está se propondo a fazer agora é a divulgação e a disseminação dessas normas. Não adianta você ter normas e não ter a disseminação. Então, esses 5 fóruns eles se destinam à disseminação das normas brasileiras de auditoria do setor público. Isso. Agora, o que eu queria comentar é que o nosso trabalho aqui, eu imagino o início desse, que vai se prolongar ao longo de todos os fóruns e ainda mais, isso é teoria. Então, e cabe aqui uma série de interpretações. E é esse o nosso trabalho. É como é que a gente faz para pegar uma teoria e que, neste nível, ela realmente é bastante abstrata. Como é que a gente faz para conseguir colocar isso em prática? Vamos conseguir fazer tudo? Não. Provavelmente não. Mas algumas coisas são essenciais e a gente tem que garantir essas coisas essenciais. Né? E também cabe bastante interpretação. Por exemplo, você colocou o que é a principal atribuição que o tribunal deve ter. Né? É como indutor de política? É o tribunal polícia? É o... E quando a gente lê, são camadas de interpretação nesta norma. A gente pode ler, veja aqui, pouquíssimos leram uma vez. Cada vez que a gente lê essa norma, a gente enxerga coisas diferentes e a gente interpreta de formas diferentes. Né? Então, são opiniões. Ela, por ser muito abstrata, ela não é fechada. Tá? Agora a gente vai para um intervalo, continua a filmagem. Continua a filmagem. Então, agora diz que não pode perguntar, mas, por favor, perguntem, porque eu fico extremamente angustiada quando vocês começam a fechar o olhinho. Então, vamos voltar lá no nosso ponto. Estávamos aqui. Essa parte é melhor. Agora começa a ficar mais gostoso. Então, a gente vai falar da última parte, que são os princípios aplicáveis, que é isso aqui. O que eu tenho que garantir para conseguir, afinal de contas, aplicar esse método? Aqui tem uma frase que está na norma que diz: auditoria é processo cumulativo e iterativo. E é isso mesmo. Por mais que depois a gente vai ver as fases, então eu tenho planejamento, eu tenho execução, eu tenho relatoria, mas eu estou o tempo inteiro voltando.
voltando e refazendo, voltando e repensando, voltando para... É um processo que vai melhorando na medida em que eu refaço, repenso. Essa parte final ela é dividida em 3 itens. O primeiro, que é bem curtinho, que fala dos requisitos organizacionais das entidades de fiscalização. O segundo, que são princípios gerais, e aí ele vai retomar os níveis anteriores da norma. E, finalmente, o último item são os enunciados que falam das etapas do processo de fazer auditoria. Então, esse primeiro de requisitos organizacionais, ele vai tratar de 2 ISAIs que estão num nível acima, a 30 e a 40. Falam de código de ética e controle de qualidade. Aí vai mais uma pergunta. Quais são os tribunais que têm código de ética e têm controle de qualidade? Veja, que tem alguma norma, alguma conceituação sobre como se faz controle de qualidade das auditorias. Então, esses são os requisitos que a norma fala como essenciais para a organização. Agora, eu já estou falando de princípios gerais, que são todas aquelas situações básicas para que eu possa enfrentar o processo de fazer auditoria. Aqui eu estou falando de ética e independência, também ele faz menção às ISAIs de níveis anteriores, né, que é a primeira lá da Declaração do México, e do Código de Ética. Então, os auditores devem ser, éticos e independentes. Essa questão da independência, de novo, vamos pensar na prática, né? Porque todo mundo diz, eu sou independente, eu sou independente. Tá, Quantas vezes existiu a situação de se formar uma equipe de auditoria e alguém da equipe dizer, eu não posso fazer parte dessa equipe, porque eu conheço tal pessoa. Não posso. Então, isso a gente não vê muito na prática, né? Outras questões sobre cargo em comissão em equipes de auditoria. Acontece nos tribunais? Acontece. O cargo em comissão não é independente? Talvez não seja. Né? Então, sempre a gente tentando lembrar que isso não são só nomes, né? Que, em tese, a gente pensa neles, tá tudo ok, claro, todo mundo sabe que tem que ser ético. Pronto. Tá, mas isso se reflete na realidade. Julgamento, devido zelo e ceticismo profissionais. Isso também, se a gente pensar na prática, né? Às vezes a gente vai fazer uma auditoria e faz uma entrevista, e tantas vezes a gente vê, assim, falando de exemplos assim, parece absurdo, mas se vocês pensarem na prática, acontece mesmo isso. De repente, a pessoa vai fazer uma auditoria, quando a gente vê, ela já está participando do julgamento de um edital de licitação, porque daí ela já entrou ali, já viu que eles estão com problema, o cara que é da comissão de licitação não sabe fazer, e quando você vê, ele já marcou na semana que vem para ir lá para ajudar o cara. Então, esse envolvimento, a partir de um determinado momento, já não há mais um ceticismo profissional, né? A questão de ter a mente aberta para, de fato, ouvir e avaliar e acreditar e buscar todas as evidências necessárias e não chegar à primeira conclusão só porque você conversou com alguém e aquela pessoa te levou àquela conclusão, né? Então, todos esses princípios são coisas que a gente tem que ter muito
claro para nós, em tese, e se policiar para, de fato, na realidade, na hora, no dia a dia, a gente garantir que esses princípios estão sendo atendidos. Controle de qualidade. Controle de qualidade é importante. A gente falou como requisito da organização ter disciplinado como se faz o controle de qualidade. Então, isso é uma premissa. Mas não apenas ter disciplinado como se faz o controle de qualidade, mas, de fato, fazer o controle de qualidade. E isso vai envolver a coordenação da equipe, vai haver profissionais responsáveis por fazer uma revisão, que tenham experiência, que tenham conhecimento daqueles temas da auditoria, e também uma supervisão que vai aprovar esses resultados. Isso é muito importante, e a gente tem, eu não sei, aí eu estou falando da minha experiência prática, mas vocês têm, claro, a de vocês, que, não, o auditor é independente. O auditor é independente, e aí a equipe faz o que ela quer, do jeito que ela quer, no modelo que ela quer, e ninguém pode meter o bedelho. Né? Isso faz o quê? Sim, o Nelson vai dar um exemplo. Não, um exemplo que nunca saiu da minha cabeça é de um auditor dizendo que ia sair lá de uma unidade de fiscalização se mexesse numa vírgula do relatório dele. Isso acho que já sintetiza bem essa questão de independência do auditor versus controle de qualidade. É isso mesmo. E isso produz o quê? Como se cada equipe fosse uma ilha. E está tudo dentro do mesmo tribunal, mas cada um faz de um jeito. Mais um princípio, gestão de equipes de auditoria e habilidades. Quando a gente pensava há muito tempo lá atrás que Tribunal de Contas era lugar só de contador, tinha isso nos tribunais. É que não tem ninguém de muito tempo lá atrás, né? Acho que só eu de muito tempo atrás. Eu olho as carinhas novas. Mas, hoje em dia, o que a gente tem que enfrentar em termos de situações, elas são muito mais complexas. E elas exigem não apenas que a gente tenha equipes multidisciplinares, mas exige também uma outra coisa. Auditores devem manter competência profissional por meio de desenvolvimento profissional contínuo. A gente nunca termina de aprender. E auditor tem que estudar. Porque, às vezes, parece assim, super... puxa, eu sou auditor, olha que importante, eu sou auditor. Tem que estudar. Sempre, o tempo inteiro. Não pode achar que agora eu sei fazer auditoria, eu sei tudo. Não, não sabe. Por mais que essas normas sejam internacionais e elas tenham sido desenvolvidas ao longo do tempo, veja, isso tudo está em evolução, sempre. Tanto com relação às normas, quanto com relação aos temas. A realidade, o contexto em que a gente faz a auditoria, ele vai mudando cada dia mais rápido. É uma loucura isso. Então, eu fiz auditoria sobre saúde no ano passado, esse ano eu tenho que rever tudo, porque a lei já mudou, porque a forma de financiamento já mudou, porque o governo já mudou, e é isso. Então, às vezes parece glamuroso ser auditor, mas dá bastante trabalho. Isso aí é um pouco, né? Então, em que eu tenho que me aprimorar? É aquilo, tem compreensão, experiência no tipo de auditoria, familiaridade com as normas, entendimento da entidade, habilidade e experiência para julgamento profissional. Mais um princípio, risco de auditoria. Um pouco a gente já falou lá na frente sobre as escolhas das entidades, né? Ou seja, quais vão ser as prioridades para determinado tribunal em termos de fiscalização. Mas também, especificamente para cada auditoria, a gente deve levantar quais são os riscos para poder mitigá-los, para poder enfrentar esses riscos, né?
Então, aqui eu estou tratando indiretamente dessas assegurações, né? Asseguração ou razoável, quando eu tenho mais condições de trabalho, e limitada, quando eu tenho algumas questões que me impedem de desenvolver o trabalho exatamente como ele deveria. Eu tenho... Não pulei, não. Finalmente, eu estou falando aqui de mais um princípio, que é materialidade. E aí é óbvio, só que esta materialidade que está na norma, ela é uma materialidade ampla, porque normalmente quando a gente fala de materialidade parece que é só valor, né? Mas a materialidade que está escrita aqui na norma, na verdade, ela é também relevância. Então, considera aspectos quantitativos, aspectos qualitativos, e, de novo, é a mesma situação. Eu não posso fazer tudo, para não ficar angustiada que nem a mocinha do rodo na praia, eu vou escolher. E aí eu vou escolher e eu vou me manter naquela escolha, vou acreditar na minha escolha. Documentação. Esse é o do tipo, jogue a primeira pedra quem documenta. A gente sabe, né, eu vou falar da nossa experiência do tribunal, que agora a gente está começando a melhorar, mas, de novo, do mesmo jeito que eu tenho aquele dogma da independência das equipes de auditoria, ou seja, ninguém mexe numa vírgula do meu relatório, também está tudo na máquina da pessoa, né? De forma que, se um outro auditor precisa revisar o que foi feito, não tem como. Não tem padrão para registrar, não tem um lugar certo para registrar. Enfim, só aquela equipe sabe o que aconteceu. E, às vezes, nem equipe, porque se é uma equipe de 5, aí está dividido em 5 computadores, em 5... E isso, gente, é fundamental. Isso. Então, quando a gente fala assim, eu estou revisando a norma, a gente está fazendo uma confrontação com o que existe na nossa realidade, né? Não vou conseguir aplicar a norma inteira. Bom, vou escolher algumas coisas. Isso é uma das coisas, porque ela, em tese, parece difícil, mas não é difícil. Não é difícil. Fazer uma padronização e conseguir colocar tudo no mesmo lugar, acessível para todo mundo, não é uma coisa tão difícil, né? E ela é essencial. Finalmente, esse princípio que fala da comunicação. Esta comunicação é com o ente auditado. Em todos os momentos, essa comunicação tem que estar clara, tem que estar expressa. Desde o início, quando se comunica para o ente auditado, qual é o propósito daquela auditoria, quais são os objetivos, aonde se pretende chegar, como se pretende chegar nisso. Também essa comunicação tem que ser muito livre para eu conseguir as informações necessárias para fazer a auditoria e, no final, para comunicar os resultados do que foi feito. Quando a gente fala de auditoria financeira, por exemplo, vou dar o exemplo, né, dos programas cofinanciados, existe uma espécie de contrato entre quem está fazendo a auditoria e quem está sendo auditado. É uma espécie de contrato, realmente, onde se diz exatamente quais são os objetivos, como é que vai ser atingido. Então, isso é uma das premissas também. E, finalmente, a gente vai fazer auditoria. Então, tudo isso que tem na norma antes é só para explicar o que é auditoria, como é que a entidade tem que se portar com relação às condições para se fazer auditoria, o que o auditor tem que ter em mente como princípios. E agora, finalmente, a gente vai trabalhar com planejamento, execução e relatoria.
eu fui me distraindo e perdi de fazer várias perguntas aí, mas depois eu vou fazê-las. E eu me lembrei disso porque a parte do planejamento, de novo, se tivesse que escolher, né, coisas prioritárias na norma para a gente prestar atenção e para a gente fazer um esforço, essa questão do planejamento ela é fundamental. Eu sempre estou falando como exemplo do meu tribunal, né, nosso, doutor Ivan, mas eu imagino que não seja tão diferente em outros. Até 5, 4 anos atrás, o planejamento das nossas auditorias, não todas, mas a maioria, era saber para onde a gente ia, quando a gente ia e quem ia. Esse era o planejamento. Claro que não podia dar certo. Ou era muito difícil dar certo. E dava muito mais trabalho. Porque, no final das contas, o planejamento era feito lá, em loco, e depois, quando tinha que fazer o relatório. Daí, na hora de fazer o relatório, começava a planejar para ver por que você fez ou pediu tal coisa. É muito mais difícil, né? Então, essa fase é fundamental, tá? Aqui, primeiro, a gente está falando assim, os auditores devem assegurar os termos da auditoria, que eles estejam absolutamente claros. Então, quem é que está sendo fiscalizado? Qual é o objeto? Qual é o escopo? Os objetivos? Aonde que eu quero chegar com isso? E eu tenho que fazer esse planejamento antes de qualquer execução. Como é que começa a fazer o planejamento? Entendendo a entidade ou o programa. Não tem como fazer o planejamento sem fazer isso. Impossível. Ir lá para ver como é que não tem cabimento. Né? Então, e aí a gente fala, auditor tem que estudar. Ele tem que estudar a disciplina de auditoria e ele tem que se tornar um quase especialista em cada um dos temas que ele está auditando. Tem que estudar. Os auditores devem realizar uma avaliação de risco ou análise de problema. Quem faz isso na auditoria? Essa é uma pergunta aí, para a gente anotar. Então, eu conheço a entidade, eu conheço o programa, eu estudo sobre aquilo, eu falo com especialistas e olho para aquelas informações todas e faço uma primeira reflexão. Quais são os maiores problemas nesse programa? Quais são os maiores problemas nessa entidade? Quais são os riscos dessa entidade ou deste programa não atingir os seus objetivos? Aí eu estou tratando também da avaliação de controle interno? Sim. Obviamente, quanto piores os controles internos, mais riscos eu tenho. E eu tenho que identificá-los. Também eu tenho que avaliar os riscos de fraude, aí a gente vai conversar ali com aquele colega dentro daquela situação. A gente tem limites, mas também é importante identificar os riscos, porque isso pode direcionar a nossa atuação. Aqui eu já começo a falar de aspectos do planejamento estratégicos e operacionais. Então, na parte estratégica, eu vou definir escopo, objetivos, como é que eu vou fazer essa auditoria. Então, está aí só a explicação dos objetivos, eu não vou ficar lendo isso, e a abordagem se refere aos procedimentos, ou seja, eu vou fazer um planejamento amplo, que não apenas vai me dizer qual é o objetivo, não vai apenas me dizer qual é o lugar que eu vou auditar, por exemplo, o escopo, qual é o limite da minha amostra, mas também eu vou planejar o
como eu vou fazer isso? Como é que eu vou, na execução, proceder para atingir o objetivo da fiscalização? E eu tenho, evidentemente, também os aspectos operacionais. Quer dizer, teve um monte de coisa antes, vocês viram, até chegar o dia que eu vou e qual é a equipe que vai viajar, né? Então, tem que fazer primeiro tudo isso para depois eu chegar aqui no planejamento operacional. E agora, a gente vai para a execução, que tem basicamente um objetivo. Aquilo ali, ó, evidência. É aqui que eu vou conseguir as provas para embasar a minha conclusão. Então, ela é a informação que vai dizer se o objeto está ou não em conformidade com os critérios. Aqui tem uma frase que está na norma, que eu também não sei quem faz isso ou não. Os achados preliminares devem ser comunicados e discutidos com a entidade auditada. Isso era uma dificuldade enorme também lá no Paraná, porque, não, eu cheguei, são esses os achados, não tem mais o que conversar. E, atualmente, a gente já tem a prática de sempre discutir os achados, porque a gente economiza, inclusive, trabalho. Porque, de repente, tem questões ali que nem são achados, então não tem por que levar isso adiante. E aqui, a gente está falando do trabalho já em escritório. Então, a gente pode pensar que esse primeiro slide se trata mais de um trabalho de levantamento das evidências. E aqui a gente está falando de quais são as conclusões que a gente vai chegar a partir destas evidências, né? Então, aqui, nessa última frase, fala: avalie evidências, obtém achados e chega a uma conclusão acerca do objeto. Ou seja, é um processo também. Eu tenho uma série de evidências, não obrigatoriamente. Isso a gente, de novo, tentando trazer para a nossa prática, né? Digamos, eu tenho um checklist, né? Então, às vezes, aquele checklist, a gente tem que pensar que ele foi organizado para tentar responder questões maiores. E, às vezes, a gente percebe que vira o checklist pelo checklist. Então, tem um não lá, aquilo é um achado. Não obrigatoriamente aquilo é um achado. Eu tenho que refletir sobre todas as evidências, eu tenho que refletir sobre as questões, para, daí, de verdade, conseguir elaborar um achado. E essa reflexão é muito importante, porque, às vezes, um determinado achado é causa de outro, ou é consequência de outro. Então, essa construção dos achados é uma coisa que também exige uma reflexão. Ela não é uma coisa automática. Consegui evidência, agora pronto, esse é o achado. E agora a gente chega na fase final, que é de relatoria e monitoramento. Claro, aqui devem elaborar relatório baseado nas conclusões. Ele tem que ser de fácil compreensão, livre de imprecisões, completo, objetivo, justo, respaldado por evidências. A gente faz um exercício muito grande lá, eu não sei como é que é aqui, já anteriormente, parecia que uma auditoria boa era aquela que tinha um relatório de 250 páginas que ninguém era capaz de ler, porque era pior do que ler uma norma, né? Não, ele tem que ser completo, mas ele tem que ser objetivo. E ele tem que atingir o público. Ou seja, eu tenho que ter em mente qual é o meu objetivo e quais são os meus usuários para conseguir fazer um relatório que chegue no usuário que eu pretendo fazer chegar, né? E, logicamente, a forma e o conteúdo dependem da natureza, dependem de várias coisas, né? Os relatórios de auditorias financeiras são completamente padronizados. Não tenho criatividade ali. Agora, nos relatórios de auditoria operacional, não. Por outro lado,
às vezes a gente percebe equipes que fazem o relatório da auditoria operacional, que são muito voltadas para a sociedade, para o usuário, mas não conseguem, de fato, traduzir de uma forma clara e fácil para atingir observatórios, por exemplo, para atingir conselhos, né, que são parceiros. E o relatório? Bom, aqui ele pode ser de forma longa e de forma curta. O de forma curta, normalmente, é operacional, financeiro. Eles são mais condensados, um formato super padronizado. E os de forma longa, que vão descrever com achados, com conclusões de auditoria e tudo mais. E a importância dos relatórios é não apenas comunicar o trabalho, atingir os nossos usuários, mas também permitir o monitoramento. Aqui também, continuando, né, no tipo dos relatórios, então eu tenho relatórios diferentes para cada tipo de trabalho. Do relatório direto vai ser de uma forma, da certificação vai ser de outra forma, o relatório. Essa parte da opinião de auditoria tem na norma e ela é completamente voltada para a auditoria financeira. Então, quem conhece isso sabe que você vai dar uma opinião, ela pode ser não modificada, ou seja, está tudo ok, ou ela vai ser modificada, e aí tem as diversas situações de uma opinião modificada. Ela pode ser qualificada, ou seja, está tudo ok, exceto por essa parte. Ou então adversa, não, tem desvios, ou abstenção. Eu não tenho evidência para conseguir dizer nada sobre isso, então não posso dizer. E, finalmente, a gente vem para o monitoramento, que é também uma, me parece, né, a impressão que eu tenho, uma dificuldade dos tribunais. Então, se faz um esforço para fazer auditoria, se fazem recomendações, mas para retomar isso e monitorar não é uma prática tão tranquila. E os relatórios são fundamentais para que a gente expresse o resultado do trabalho e para que a gente possa retomar isso por meio do monitoramento. Então, aqui mais uma das perguntinhas, que várias eu já esqueci, mas essa aí eu lembrei, é: quem nos seus tribunais de contas consegue fazer monitoramento? E aí, com essa, ainda viria uma pergunta bônus, que é: quais são os tribunais que conseguem quantificar, mensurar, levantar os benefícios advindos das suas auditorias? A gente pode dizer até das suas fiscalizações, usando um termo mais genérico. Porque isso é base, né, para a gente conseguir melhorar. Essa pergunta é bônus, porque não tem nada disso falando na norma. Então, é só para a gente ter essa discussão. Na verdade, assim, aqui a gente termina no último enunciado. Foi uma revisão muito rápida, mas que ela era necessária para a gente, a partir da tarde, começar a ver como é que, então, a gente aplica essa teoria, como é que a gente traduz isso na prática. Eu quero agradecer a vocês, porque muitos conseguiram ficar acordados de verdade, prestando atenção até o fim. E dizer para vocês que entender a norma item a item e cumpri-la item a item, assim como a gente faz eventualmente no entendimento de algumas leis, talvez não seja o grande salto que a gente tem que dar. Talvez o grande salto que a gente tem que dar e do qual a gente pode se beneficiar é buscar entender a essência desta norma, a essência deste método. Eu acho que é aí que a gente vai conseguir dar de verdade um grande salto para melhorar o nosso desempenho e para ajudar a melhorar a vida de pessoas como aquela Dona Marina lá do começo. Tá bom? Obrigada. Obrigado, senhora Denise.
Vai abrir para perguntas? Não? Sim, eu acho que se... Então, 2 perguntas. Perguntas e discussão, na verdade, né, entre nós aqui, não é... Denise, mais que uma pergunta, é apenas para reflexão e discussão, né? Lá no Ceará, quando nós começamos a fazer essa submissão prévia, né, dos achados, né, preliminares, digamos assim, né, dos achados que ainda poderiam se confirmar ou não como achados, houve uma grande confusão com os judicionados, eles entendendo que aquilo ali já era contraditório, já seria defesa. E aí foi, né, respondiam com as respostas que via claramente que eles estavam entendendo aquilo que já fosse contraditório. E aí foi todo um trabalho, foi feito aí para deixar claro, olha, que isso aqui não é ainda contraditório, não é defesa ainda, apenas é aqui para subsidiar aqui, né, uma opinião do auditor aqui com relação se efetivamente aqui isso consiste em um achado ou não. Tá. Mas a pergunta vem o seguinte, tá certo? Nós temos aproveitado esse momento, tá certo? E aí que está em discussão no momento lá no Ceará agora, aproveitar esse momento já que para que o próprio auditado, ele já, em caso de concordância com aquele achado, ele já manifeste alguma, né, possível sugestão com relação a essa correção, até através de um plano de ação, para que ele já, né, já apresente ali como é que ele poderia corrigir aquele problema. Isso a gente tem levado para o relatório, tá certo? Já com uma possível proposta já de encaminhamento, né, além de dar conclusão, proposta de encaminhamento para sanar aquele problema. Bom, a questão é o seguinte, aqui tem aparecido muitas divergências entre o que está sendo proposto e a posição do auditor, né, com relação à forma e, às vezes, o tempo de se implementar aquilo, né? E hoje é uma discussão, estamos lá nesse pouco, não sei saber se esse é o momento correto ou não de se coletar essa opinião, essa possível sugestão de correção por parte lá do jurisdicionado, sabe? Assim, a partir de agora são opiniões, né? A gente agora começa a abrir, então, para uma discussão, né? Não é verdade, isso, aquilo. Então, na minha opinião, eu acho que esse pode sim ser o momento, mas o que o auditor tem que cuidar é que ele não é o gestor, porque senão ele vai deixar de ser imparcial. Então, na medida em que a gente identifica, conhece, digamos, a entidade, identifica riscos, esses riscos a gente materializa em questões de auditoria. Essas são as questões que a gente está avaliando e para as quais a gente quer uma resposta positiva. Como a entidade vai, a partir do momento que não, a resposta a essa questão é negativa, ele não faz o que deveria fazer. Como ele vai fazer o que deveria fazer, é prerrogativa de quem está sendo auditado. Então, na medida em que o auditor abre a oportunidade, veja, se você já quer dizer como é que você vai fazer, pode me dizer aí. Ele diz, é uma proposta dele. Aí, se o auditor começa a dizer, não, mas eu não concordo com você, eu acho que o que você tem que fazer é isso, 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 ou já dá a receita de bolo dele. Por mais que a gente entenda que existem administrações que têm muita dificuldade, que talvez elas não consigam mesmo, mas é um pouco como, talvez, um tratamento psicanalítico, né? A pessoa tem que, a entidade tem que se desenvolver por suas próprias pernas, senão daqui a pouco o auditor está lá, sentado junto com o prefeito, dizendo para ele como que ela... Não é possível. Então, existe... Agora, exatamente onde é essa linha, a gente tem que descobrir no dia a dia onde é essa linha, mas ela existe. E a gente não pode ultrapassá-la. Para você ter uma ideia, a gente, por exemplo, nas nossas fiscalizações, como todos fazemos, algumas recomendações, buscando não fazer recomendação que seja o critério, que é dizer, olha, você tem que atender a norma, quer dizer, você tem que melhorar o controle interno, o que adianta isso? Mas, ao mesmo tempo, não fazendo recomendações que sejam uma receita de bolo. Porque, senão... Mas... Mesmo com relação a essas recomendações, quando a gente tem feito o monitoramento, qual é a preocupação? Veja,
pode ser que aquela entidade não tenha cumprido com nenhuma daquelas recomendações. Mas o objetivo que ele tinha que fazer, ele conseguiu. Por outras razões. Pode ser que tenha lá se instalado uma empresa fenomenal, riquíssima, e resolveu pôr creche para todo mundo. Não sei. N coisas acontecem. Então, a gente tem buscado isso. Qual é o risco? Qual é o problema que eu estou avaliando? É essa questão. No monitoramento, eu não vou avaliar simplesmente se ele cumpriu as recomendações do auditor, mas, especialmente, se o resultado foi atingido, ainda que por outros meios que a entidade identificou. Só para complementar, até em relação ao que Raimi falou e também o que Denise disse, e sempre nessa linha da opinião que você falou, né? A gente precisa ver assim, eu concordo que os tribunais de contas não podem atuar como se executivo fossem. Então, quem executa é o Poder Executivo. Mas ele não pode descartar situações de legalidade, porque aí é o cumprimento da norma em si e não tem muito espaço para... E o outro aspecto diz respeito às auditorias operacionais, a praxis é que se faça plano de ação. Então, esses planos de ação eles são negociados entre o jurisdicionado e o Tribunal de Contas, então ele precisa aplicar efetivamente o que foi acordado. E ainda há alguns tribunais que já estão adotando também termos de ajustamento de gestão, que também não deixa muito espaço para... E no nosso tribunal, especificamente, até para dar o exemplo, a gente tem adotado os planos de ação não apenas para as auditorias operacionais, mas também para as auditorias de regularidade. Então, de certa forma, acaba vinculando um pouco o jurisdicionado em relação às ações que ele vai ter que tomar. Nesse sentido, sim. Na medida em que se faz alguma espécie de contrato ou de... Mas é que tem situações e tem tribunais em que isso de verdade não acontece. Ou porque o próprio auditado não tem esse desejo, né? Ou porque não tem até um mecanismo nos próprios tribunais. Mas concordo. Se isso é um acerto, e também, logicamente, com relação às questões de conformidade, não há espaço para... Né? Daniel Arruda, do TCE da Bahia. Com relação à qualidade do auditor, a qualidade dos trabalhos de auditoria, em que você enfatizou bastante a questão da necessidade do auditor precisar estudar, adquirir o conhecimento, né? O Instituto Rui Barbosa está com um slogan agora, né? A Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Aí a questão é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Como se avaliar, né? Como podemos avaliar se o auditor está realmente adquirindo conhecimento, está colocando em prática, né, o que as técnicas recomendam, né? Por exemplo, na auditoria independente do setor privado, a Comissão de Valores Imobiliários exige para o auditor permanecer na função de auditor independente uma carga horária mínima de estudos e também uma avaliação periódica do conhecimento. Então, até quando a gente vai ficar, como você bem colocou, né? Como é que a gente vai adivinhar, descobrir, saber que o auditor realmente está qualificado para atender às necessidades da sociedade, no sentido de controlar o uso do dinheiro público, a corrupção, o desvio e todas essas questões que nós estamos vendo aí dia a dia na mídia, né? É uma coisa para a gente se refletir. E o Instituto Rui Barbosa deve começar a refletir também como implementar esse processo de avaliação da qualidade do corpo técnico, não só do corpo técnico, mas até das casas de auditoria, né? A questão da auditoria entre os pares, né? Quando é que a gente vai começar a fazer as auditorias, o Tribunal de Contas da Bahia auditar o Tribunal de Contas de Pernambuco, Paraná e assim sucessivamente, para a gente realmente dar um resultado à sociedade, aquilo que ela espera e merece. E esse processo é um processo que eu vislumbro que a gente já começou, né, com iniciativas nesse sentido, e ele é fundamental para todos melhorarem. Então, se a gente imaginar que somos um sistema, né, e a gente pode pensar isso, é um trabalho que tem que ser conjunto. É lógico que as escolas próprias de cada tribunal também devem fazer, né, elas têm um papel e devem fazer isso, e as próprias avaliações de desempenho dos servidores, porque por mais que sejamos servidores públicos, sim, a gente tem avaliação, a gente tem, né, então todo esse trabalho dentro dos próprios tribunais, mas eu concordo, o IRB e a Tricom tem um papel fundamental de reunir isso, de dar direcionamento, e porque é só com essa cobrança e com esse empenho
que, de verdade, vai se melhorar o desempenho dos tribunais, né? Bem, devido ao horário, nós vamos passar o período da tarde, as demais perguntas. Nós vamos convidar agora o nosso conselheiro Inaldo Araújo para que possa fazer a entrega do certificado ao nosso ilustre palestrante. Aqui conosco a senhora Denise Gomel, em agradecimento pela brilhante explanação. Denise, aqui para frente, por favor. Aqui? Isso. Pessoal, o que nós estamos vivenciando aqui hoje, na verdade, é mais uma etapa de um processo longo, trabalhoso, mas muito enriquecedor. Denise, você primeiro foi uma heroína, porque você vencer as normas do Grupo 100 em tão pouco tempo e com tamanha didática, realmente está de parabéns. Veja que eu tenho tentado trabalhar com essas normas na graduação e passo um semestre e não consigo avançar. Participamos recentemente de um curso lá no Ceará, aliás, uma turma belíssima. Tem alguém aqui do curso ou não? Não? Não. Remi, mais alguém do curso? Pois bem. Por 2 finais de semana e também não conseguimos avançar com tanta propriedade. Mas para tentar até responder a pergunta que o Wendel fez, eu estou falando assim um pouco pausado, porque eu acabei de tomar uma injeção e está doendo, viu? Então eu peço desculpas. Mas vejam vocês o seguinte, o auditor tem que dizer no relatório, mas também tem que provar com as evidências. Então veja o seguinte, pessoal, em 2007 foi apresentada essa proposta de normas de auditoria governamental. Isso foi elaborado em 2007. Foi aprovada ad referendo pela Tricom, no Congresso da Tricom, em Natal, em 2007. Posteriormente, em 2009, mais uma vez, a Tricom recomendou, em caráter experimental, a adoção dessas normas, que se pautava, Wendel, no modelo que vigorava na Intossai, no GAL, no Conselho Federal de Contabilidade, aquelas normas gerais, normas em relação à instituição que faz a auditoria, normas em relação ao profissional e normas em relação à execução, ao próprio trabalho, planejamento, execução e relatório. Esse era o modelo vigente naquela época. Posteriormente, com o advento do Promoex, aquela norma que tinha sido referendada pela Tricom passou a ser encampada pelo IRB. Então surgiu esse anteprojeto que foi discutido amplamente em Brasília com quase todos os tribunais de contas. Uma semana de discussão com os técnicos do tribunal. Isso em 2008. Chegando em 2010, chegando em 2010, o Instituto Rui Barbosa, então, com o apoio do Banco Interamericano, adotou as NAGs, as normas de auditoria governamental. Coincidentemente ou não, o mesmo 2010, o TCU aprovou, em 8 de dezembro de 2010, as normas do TCU. Então, de 2010 até o advento das nossas NBASPs, aprovadas em 2015, o país conviveu com 2 grupos de normas, as NAGs, aprovadas pelo IRB, com o apoio do Promoex, e as normas do TCU. E aí o conselheiro Sebastião Elvésio, junto com o pessoal do TCU, e o comitê que faz parte, Zé Raimundo, Genédio, Selva, que eu fiz homenagem aqui hoje, que faleceu, Jaqueline, de Minas Gerais. Este comitê, então, junto com o pessoal do TCU, aprovou, elaborou, isso foi colocado em audiência pública, etc., tanto o nível 1 como o nível 2. E este quadro, que me parece quem apresentou foi Nelson, que resume com muita propriedade o que está vigorando. Então, hoje no Brasil, a gente só pode falar dessas normas, porque ela segue, inclusive, o modelo que a Intossai aprovou com base nas ISAIs. E o que são as ISAIs da Intossai? São as mesmas normas que a IFAC aprovou para a auditoria no setor, no caso de auditoria financeira, para o setor privado. Então, no nosso caso, a auditoria financeira são as mesmas normas das ISAIs da IFAC. Então, o que acontece agora? Como ela bem demonstrou, nós temos esses 2 grandes grupos de normas e que a gente precisa cada vez mais divulgar. E mais do que divulgar, praticar. E aí a sapiência do nosso presidente, Ivan Bonilha, em fazer esses fóruns para que os tribunais possam praticar ainda mais essas normas. Porque, olha a pergunta que ela fez, quantos de nós aqui lemos essas normas?
Eu queria um pouco de água, tá? Que acho que é efeito da injeção. Mas o fato é que nós temos aqui no Tribunal da Bahia, no nosso portal, um curso à distância, que é o embrionário que o IRB vai melhorar muito. Este curso à distância, quando eu apliquei aos meus alunos na UNEB, havia erros. Por exemplo, mesmo que você não respondesse nada, você recebia o certificado. Obrigado. Por isso, é de fundamental importância a realização desses fóruns. É de fundamental importância que todos passem a participar e divulgar ainda mais. Porque como é que a gente pode responder uma pergunta? Nosso trabalho observa os requisitos internacionais, observa. E onde é que estão esses requisitos? Estão aqui. Estão aqui. Aprovamos o nível 1, aprovamos o nível 2, e você quer avançar e trabalhar muito para aprovar o nível 3, que é o detalhamento das normas de auditoria financeira, auditoria operacional e auditoria de conformidade. E por isso, Denilson, você está de parabéns, porque você conseguiu com muita mestria e maestria, aí a diferença se faz necessária, porque é um assunto árido, é difícil. E por mais que a gente pratique, por mais eu sei o que é independência, mas lá há requisitos específicos para ser independente. Então é preciso cada vez mais ler essas normas, é preciso cada vez mais colocar em prática. E aí, Denilson, para finalizar, o tribunal gosta de premiar os talentos com alguns mimos. Então receba aqui uma caneta do tribunal e também, presidente, Judaso, não, vem cá, porque eu estou sem poder falar direito. E a estatueta do Rui Barbosa. Pronto. Vamos lá, Denilson. Agora, por favor, abra, porque a última vez que eu dei de presente estava sem cabeça, viu? E mostra para os colegas para ficarem interessados em fazer a apresentação. Tá bem? Muito obrigado, Denilson, e parabéns a vocês. Até daqui a pouco. Bem, faremos agora a entrega das normas nível 2. Alguns representantes de TCS que aqui estão, do Nordeste. Os demais que estão aí de outros estados que não fazem parte do Nordeste, entregaremos quando o fórum for realizado nessas regiões. O representante do TCE Alagoas está aqui conosco. TCE Alagoas, a senhora pode vir, por gentileza. Conselheiro Inaldo, para a entrega. Alagoas, está vindo aqui. TCE Ceará, o representante do TCE Ceará. Minutinho só. Peraí, minutinho. Só para tirarmos a foto. Convidar nosso querido Zé Raimundo para fazer a entrega. É do representante do TCE Maranhão. Está aqui presente, Maranhão? Maranhão, por gentileza. Maranhão está vindo. Ali. TCE Paraíba. TCE Paraíba. Por gentileza. TCE Rio Grande do Norte. O auditor, por gentileza, o Augusto aqui conosco. Agora, TCE Bahia vai receber também. E TCM Bahia também receberão. TCM Bahia está chegando. Bem, obrigado pela presença de todos. Retorno pontualmente às 13h30. Um excelente almoço. Nós temos um ônibus disponível para levá-los. Para quem fez a lista do almoço, tem um ônibus esperando lá no estacionamento. Ok?
Retorno 13h30.